Bom dia, bom dia. Hoje a análise vai ser um pouquinho diferente, porque o mercado já abriu. São 9h37 em horário de Brasília, já fazem 37 minutos que o mercado abriu, mas para mim ainda são 8h37. Eu ainda estou em Rondônia, ainda estou me adaptando nesse horário, até porque assim, eu estou meio de férias por aqui. E aí, assim, sendo menos rígida comigo em relação ao horário e tal. E aí, por isso, eu não tenho conseguido, é, nesses últimos dias, agora nessa semana, hoje já é quarta-feira, eu não tenho pego a abertura. Hoje, que eu estou sentando no computador agora, eu pensei até em não fazer mais essa leitura, já que o pregão já abriu. Depois eu pensei que até poderia ser uma forma da gente até enriquecer a discussão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui só dando uma olhadinha no mensal e vou ver que enquanto o mercado estiver trabalhando aqui abaixo da abertura desse ponto aqui, ó, de janeiro de 2021, que foi a abertura do ano, né? A gente está discutindo aqui o 173. Então, ele está trabalhando na suposição de tentar fechar a barra de junho, que ainda falta muito tempo para isso acontecer, abaixo desse 173, que seria um excelente sinal para a gente de confirmação de queda, depois do mercado ter feito esse topo descendente aqui, ó, depois de ter testado essa resistência no 806. Então, fez uma falha de topo aí e a gente não sabe ainda se vai realmente acontecer esse fechamento abaixo do 173. O que a gente sabe é que depois de uma falha de topo, ou o mercado congestiona, isso aqui vira um pavio e ele fecha junho acima de 173 e volta lá para cima de novo para testar essa região dos 630 mais ou menos, né? Ou ele realmente confirma que o mensal vai entrar em tendência principal de baixa. Quando a gente vem para o semanal, o que é que está acontecendo aqui agora? A gente tem um ponto aqui de suporte no 515,5, vou considerar 516, desculpa, 516 não, 016, 5016, 5016, que seria um ponto de suporte que a gente tem aqui. Deixa eu só confirmar esse fechamento, que seria no 0,21. Então, realmente, o ponto é o 16, tá? E aí o mercado está relativamente próximo, né? A gente tinha um ponto aqui no 80,5 e a gente teve o fechamento da semana passada no 0,60, ou seja, já foram 20 pontos abaixo desse suporte aqui anterior, ó. E aí agora a gente está indo testar esse próximo ponto 16, que é provável que o mercado teste e defenda, né? Tente conter. Mas se o fechamento dessa semana, no caso falta um pregão de hoje, quarta-feira, quinta e sexta, se o pregão dessa semana, né, de sexta-feira, fechar aí abaixo desse 0,16, aí a gente tem depois de várias semanas de congestão aqui, ó, entre essa região dessa resistência, que quem me conhece sabe que eu consideraria muito esse 859, né, que de fato ele foi respeitado aqui, e aí ele agora está depois de uma segunda tentativa de renovação de topo em relação a esse fechamento no 27, no 927, ele estaria aí tentando renovar fundo em relação a esse 0,16. Particularmente, acho que seria bom demais para ser verdade a gente ter uma cotação de dólar aí abaixo dos R$ 5. Mas como a gente não está aqui para pensar em nada disso, isso seria uma leitura fundamentalista, que não é o caso da gente. Tudo que resta a gente saber é se o fechamento vai acontecer acima ou abaixo desse 516, validando 516 como suporte, portanto, reproduzindo uma movimentação de alta, que essa região aqui mostra que tem histórico de fazer, ó, aqui e aqui. Ele poderia fazer uma terceira pernada aqui, ou fazer um fechamento abaixo desse ponto, renovar fundo e começar aí uma tendência de baixa, buscando aí pontos de força lá para baixo, né, topos anteriores e tal. Quando a gente vem para o diário, o que a gente tem aí? A gente teve pregões de quedas desaceleradas em regiões, eu diria até de suporte. Eu não me sentiria confortável, tá? Em pegar essas vendas aqui muito fortes que aconteceram nesses dias. Por quê? Porque elas estão em zonas de suporte. Então, assim, ver esse pregão pronto, né, ver ele feito, é muito simples, é muito óbvio. Mas aí você entrar vendido em zonas de suporte não é, vamos dizer assim, o melhor dos mundos e que o mercado tenha para dar. Esse 16 que a gente tinha marcado, do semanal, é um ponto que também casa com a última movimentação de baixa que a gente vê aqui, nesse 516, exatamente essa abertura desse pregão aqui. Mas a gente tem que imaginar que tem uma queda aqui, tem uma movimentação de alta aqui, tem uma continuidade da alta,
Depois a gente tem aqui um gap de baixa, falhando fundo, e aí a gente teve toda essa movimentação de alta com correção, alta e tal. Então, realmente, do diário, o ponto é esse 16. Que mais? Então, a gente tem aí um último fundo no diário, que eu nem consideraria, quer dizer, assim, precisa estar marcado, mas é uma zona que eu realmente não me sinto particularmente confortável em atuar vendida aqui, ó, porque é uma zona que tem histórico de produzir isso aqui. Então, a não ser que se consiga uma venda num ponto caro do horário, para ficar se assistindo de longe a tentativa do mercado de continuar uma queda, né, visitando o suporte, mas você observando de longe, é totalmente diferente do que você entrar vendida já em zonas que é de pressão contrária. Então, o último ponto do diário que a gente marcaria aqui seria esse 868. Vou marcar aqui, ó. 868. Quando a gente vem agora para o horário, o que é que está rolando aqui? A gente já teve ontem, né? A gente teve a formação do suporte no 33. Vou marcar aqui esse 33. A gente teve uma origem de baixa nesse 66,5. E assim, teoricamente, a gente está agora aqui testando esse 33. Pode ser que em qualquer momento surja um fluxo comprador que tente reproduzir esse comportamento aqui, ó, que está mostrando que o mercado respeitou essa zona de resistência que a gente tinha aqui, ó. Esse fechamento no 81. Então, 81 ficou validado. Aqui, ó, essa resistência, ela foi testada aqui, validada como tal, também foi testada aqui, ó, essa máxima foi no 80, ficou meio pontinho, um pontinho abaixo dessa resistência aqui no 81. E aí ele voltou, tiveram várias horas aqui, ó, no pregão de ontem, respeitando aqui até então esse 33, então não deixa de ser aí um ponto de compra no 33,5, para observar de longe a tentativa do mercado ganhar esse 66. Se o 33 aqui, ó, assim que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou especular uma compra nessa região. E se esse 33 não produzir isso aqui para levar o mercado de repente para ou esbarrar aqui nesse 81 ou esbarrar aqui nessa abertura no 122, que é o próximo ponto que eu vou marcar. 122. Ou quem sabe fechar esse gap que a gente está vendo aqui ainda abaixo do 173, que seria no 164,5, nem por isso eu vou deixar de ver que aqui tem um fundinho, tá? Mas eu vou considerar o fechamento desse gap por conta do diário. Então, ó, dá para especular uma compra nesse 33,5 para observar de longe a tentativa do rompimento do 66,5. Lembrando que o mercado pode ficar congestionando aqui, tá? Se ele superar esse 66,5, bater nessa resistência, nesse 81 e fechar uma barra aqui em cima do horário, aumenta muito a probabilidade dele ir para o 122, para o 164,5. E assim, eu nem brigaria muito com esse 64,5, porque só daqui para cá já tem uma pernada até grande demais para o mercado fazer num dia só. Pode cair mais? Pode. Pode vir buscar esse 5,16 sempre? Ele pode sempre fazer o que ele quiser. Mas se ele não der compra aqui, essa compra que eu vou tentar aqui agora no 33, a última compra que eu tentaria era 16. Eu realmente não entraria vendida aqui nessa região. Ah, Camila, pode estopar porque a tendência principal até então está em baixa? Pode. Mas eu prefiro estopar entrando comprado numa zona de suporte do que entrar vendida barata, já que eu já estou na zona de suporte. Então, vender em zona de suporte, ele está aqui abaixo do fundo anterior, ó. Esse 40,5 aqui não deixa de estar também impedindo o mercado de estar conseguindo fazer conseguindo fazer o que ele está tentando fazer a partir do 33, que é engatar uma tendência principal de alta. Então, ele agora está preso aí entre o 33 e 41,5, zona de suporte e resistência, já que aqui era um suporte que foi rompido pelo próprio gap, jogando o mercado para o suporte, então ele agora está tentando subir. Então, como assim, particularmente, né? Aqui a gente já viu uma desaceleração da queda, tinha uma queda forte, uma correção, uma desaceleração da queda, e aqui, historicamente, a gente vê que tem esse 16, que é o próximo ponto que o mercado pode testar. Dá para ter mais uma venda aqui forte, se o mercado quiser derreter até aqui, ele pode, mas queda, para mim, aí, é uma movimentação cuja origem já está distante
né? A não ser que eu me amarrasse realmente, que eu identificasse um fluxo vendedor muito forte nesse 41,5 aí, para entrar vendido, ou quem sabe nesse fechamento aqui, ó, para observar de longe o 33, de longe o 16,5 e quem sabe buscar esse próximo ponto. Mas até então o que eu estou vendo é o mercado tentar validar o 33, brigando aí para tentar ganhar o 41,5, que é esse ponto aqui, ó, a gente pode até ampliar, 41,5. Ele está exatamente encaixotado nesse rangezinho aí. E indo em direção ao 66, em direção... Não estou deixando de ver esse ponto aqui não, tá? Eu estou enxergando esse fechamento no 76,5. Mas como para ele realmente engatar alto, já que aqui esse topo já é descendente, já é ascendente em relação a esse, e esse fundo aqui também já está ascendente em relação a esse, essa abertura foi ascendente em relação a essa, então eu preciso pensar que se o mercado quiser congestionar aqui, ele vai congestionar, mas para engatar a tendência de alta, ele vai precisar ganhar em 71 e buscar os 122, certo? Então aí, assim, aparentemente ele está desacelerado, ele está congestionado entre esses dois pontos. Prefiro pensar na suposição da compra aqui, aqui, observar de longe a tentativa do rompimento da resistência aqui, 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 quem sabe vir para cá, ou então esperar um pregão mais morninho que fique dentro desse range, desses pontos que a gente marcou aqui. Fechado? Então é isso, temos um plano, pregão aberto, vou fazer aqui umas entradas e a gente vai conversando a partir dos próximos pregões. Então, me desculpem aí essa meia assim, ausênciazinha nesses dias, mas esse fuso horáriozinho é 1 hora só. Mas fora isso, assim, eu sou visita aqui, tenho que também cumprir alguns compromissos e eu peço desculpa por não ter feito a leitura na sexta e segunda e terça, tá? Mas a gente vai se falando por aqui. Um abração, turma. Bons negócios. Tchau, tchau.